Bom, boa tarde. Nós vamos começar hoje o nosso simpósio às 4 horas, com momentos que impactaram na minha vida profissional, basicamente na seção da cirurgia. Então, a organização foi feita pelos acadêmicos José de Jesus Camargo e Maurício Magalhães Costa, e eu gostaria de convidar para a mesa os nossos presidentes que estão presentes, o acadêmico Novelino, que não é porque eu estou olhando, ele não está aqui. Novelino e Rubens Belfort, por favor. Então, eu vou passar imediatamente a palavra ao acadêmico José de Jesus Camargo para começar as apresentações. Pegando um gancho na medicina preventiva, que utiliza a narrativa como um método pedagógico, que valoriza o quanto se pode aprender com a experiência de outras pessoas. Me pareceu razoável transferir essa pedagogia para a formação profissional dos nossos médicos jovens. Considerando que o modelo que deve ser copiado é o bem-sucedido, eu festejei que um grupo de confrades tenha aceitado o meu convite e provocação para relatarem aqueles momentos que consideraram marcantes como exemplos a serem copiados ou banidos da sua formação profissional. Como um número grande de confrades se sentiram animados com a ideia, nós tivemos que restringir o tempo de exposição a 7 minutos para que cada um tenha igual oportunidade de contribuir. A primeira exposição estará a cargo do Dr. Jair de Carvalho Castro, que é um otorrino e que ocupa a cadeira 68 desta casa. Jair, a palavra é sua. Bem-vindo, muito obrigado pela aceitação ao convite. Eu gostaria de pedir aos participantes da sessão da tarde que se agrupassem nessa bancada para que não houvesse um tempo muito grande no deslocamento. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a nossa presidente, Eliette Busquelar, o ex-presidente Rubens Belfort, os organizadores do curso, professor JJ Camargo e Maurício Magalhães Costa, e o nosso secretário Omar Lupe. Caros confrades, confreiras, senhores e senhoras, agradeço muito o convite feito para contar uma história ou algo que nos causou impacto durante o exercício da otorrinolaringologia. Nós temos 7 minutos, a nossa especialidade é grande, a gente lida com audição, com equilíbrio, com respiração nasal, com a voz. Então, nós temos bastante motivos para ter pacientes de impacto. Então, gostaria de iniciar dizendo por que eu fui fazer otorrinolaringologia. No 4º ano de medicina, na primeira vez que nós fomos ao centro cirúrgico, eu fui designado para uma sala onde estava ocorrendo uma cirurgia na área de otorrinolaringologia. Era uma paciente, uma jovem senhora, com uma surdez importante bilateral, depois que ela teve o 3º filho. A cirurgia foi realizada sob anestesia local e sedação, e aí essa intervenção durou uns 40, 50 minutos, menos de 1 hora certamente, e ao final o professor André Bianco, que executou a cirurgia,
perguntou: qual é o seu nome? Onde é que a senhora mora? Fez algumas perguntas e ela foi respondendo prontamente ao interrogatório dele. Aquilo me marcou profundamente, porque uma pessoa que entra sem ouvir e começa a ouvir com uma cirurgia onde quase não há sangramento, mas exige muito conhecimento, delicadeza, me atraiu para o otorrino. Eu passei a acompanhar a otorrino. Durante o período da cirurgia, eu fiquei na otorrino e no meu internato já procurei ver para onde iria. Escolhi a clínica Professor José Cois. José Cois foi acadêmico dessa casa e hoje a cadeira dele vai ser colocada em votação por candidatos aqui, que era a cadeira de Raul David Sanson, também professor. O professor José Cois era um homem acima do seu tempo. A clínica que leva o nome dele, que levava, né, o nome dele, era o centro da otorrinolaringologia na América Latina, onde o Brasil inteiro, América do Sul, vinha operar, vinham pessoas do mundo inteiro acompanhar cirurgias, fazer visitas. O professor convidava professores renomados para os residentes médicos aprenderem mais. Essa escolha foi criando o corpo e eu vi que o professor André Bianco era primo de Roberto Martinho da Rocha. Martinho da Rocha certamente foi um dos médicos que operavam com a maior elegância possível. E aí me aproximei do Martinho da Rocha, fiz o concurso para a Clínica Cois e lá conheci outras pessoas que marcaram muito minha vida. Uma delas é outro acadêmico, Hélio Hungria Hofbauer, que foi autor de um livro, Manual de Otorrinolaringologia, que foi a Bíblia do otorrino, também excelente cirurgião. Me aproximei muito do professor José Cois, homem que dava oportunidade a todos, e do filho dele, Arthur Otávio Cois, que quando o professor José Cois foi para emérito, ele, por questões pessoais, não quis concorrer e a vaga se abriu e o nosso colega Orlando Marques Vieira ocupou. Essas pessoas que eu citei aqui, muitos mais outros, que me prepararam para a vida, para poder enfrentar os embates, os diagnósticos e as possibilidades que a gente poderia oferecer a cada paciente. Gostaria de lembrar também que eu tive a oportunidade de estar perto de pessoas que marcaram a formação, que estiveram aqui na clínica e onde eu estive em treinamento. Foi o professor Hugo Fischer, na Suíça, renome internacional, uma técnica espetacular, em Los Angeles, onde eu fiz parte do meu doutorado com o professor Bill House e Antônio de la Cruz, que virou amigo do Brasil. E, a respeito do motivo da nossa vinda aqui, um dia eu atendi uma paciente, a senhora Maria Aparecida, que tinha uma deficiência auditiva bilateral. Ela tinha um ouvido extremamente ruim, muita dificuldade de ouvir, e o outro, uma perda muito importante. Ela conseguia usar aparelhos de audição, ela tinha perdido uma visão, e numa das visitas ela voltou em tratamento de um glaucoma da vista, onde ela tinha melhor visão, e ela acabou perdendo a visão bilateral. Se teve um resíduo, era muito pequeno. E o ouvido, que era ruim, ficou muito ruim. E o outro ouvido, que podia fazer alguma coisa, era uma decisão extremamente difícil. Ela falou: doutor, se não puder operar e eu não puder recuperar, ter uma chance de recuperar a vida, não me interessa mais viver. Queria lembrar aqui aos senhores que há uma regra na otorrinolaringologia que a gente nunca deve operar o único ouvido do paciente. Eu pedi para ela, a família conhecida, a família de médicos aqui do Rio de Janeiro, bem conhecida, que eu precisava um tempo
para decidir o que fazer. E aí, 2, 3 dias depois, ela voltou, foi submetida a uma cirurgia chamada estapedectomia, que é uma cirurgia que se caracteriza pela ressecção do estribo que fica fixado. O estribo é o menor osso do corpo humano, nós temos os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, e o estribo fica fixado no ouvido interno, e se consiste da remoção desse estribo e colocação de uma prótese. Essa intervenção é realizada sob anestesia local, com sedação, e ela foi muito feliz. Colocamos o curativo e uma semana depois ela voltou com quase a família toda, tinha umas 5, 6 pessoas. Quando eu removi o curativo, ela falou: doutor, estou vindo. A família ficou toda emocionada, a minha equipe também. Então, essa história que eu contei de escolher a estapedectomia para fazer a otorrino cada estapedectomia, ela culminou com a possibilidade de ajudar muitas pessoas. E essa pessoa foi uma pessoa marcante, porque ela tinha perdido a visão e estava sem audição também. Então, isso foi um fato extremamente marcante. E outro da mesma cirurgia foi o meu pediatra, meu tio Celcinho. Eu operei. Ele trabalhou até 85 anos com a recuperação da audição. Então, eu queria deixar o comentário que eu compreendi a minha decisão, a decisão de fazer na Clínica COIS, e ter sorte de ter podido ter grandes mestres. Isso fez uma diferença fundamental na minha vida, e deixar também a mensagem que a medicina não é só ciência, é também escuta e entrega, coragem também. E foi ouvindo a audição retornando da senhora Aparecida que eu tive a certeza de ter feito uma boa opção. E, para encerrar, eu queria dizer que a medicina não é só técnica, é coragem, é empatia, é escuta verdadeira. Às vezes, é preciso quebrar algumas regras para restaurar vidas. Naquele dia, não foi só ela que voltou a ouvir. Eu também voltei a escutar o que realmente importa. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Nós vamos chamar o expositor seguinte. Eu gostaria de pedir ao Zé Horácio que apresente enquanto a gente prepara o vídeo. Boa tarde. Quando o Camargo me chamou para isso, para fazer esse comentário aqui sobre coisas que me impactaram na minha vida, eu fiquei pensando muito em pacientes, que eu acho que todos vão trazer aqui casos impactantes, mas a cirurgia plástica, Thalita está ali me ouvindo, né? As coisas são muito tênues, as pessoas se sentem rejuvenescidas, se sentem mais seguras, se sentem mais amadas, melhoram sua qualidade de vida, mas não há assim nada que eu pudesse me lembrar que impactasse. Então, na realidade, o que eu lembrei que mais impactou na minha vida foi na minha formação. Quando eu entrei aqui na academia, uma coisa que me chamou a atenção é que todos vocês, principalmente em área cirúrgica, fizeram alguma formação fora do Brasil. E cirurgião plástico nenhum fez. Por quê? Porque o maior professor, a maior escola, estava no Brasil, que é a Escola do Pitangui. Então, após fazer o curso do Pitangui, eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou visitar os 3 maiores cirurgiões na época, que tinham o maior volume cirúrgico, que era Ronaldo Pontes, Farid Hakimi
e Nemer Chidid. Ronaldo, vocês devem, talvez a maior parte de vocês, conhecer todos eles. Eu passei uma semana com cada um. E eu vou ver, a minha ideia era a seguinte, vou ver o que esses cirurgiões têm em comum para que eu possa seguir esse gancho. E quem conhece esses cirurgiões vão perceber que, na realidade, como eu percebi, eles não tinham nada em comum, exceto que trabalhavam muito. Ronaldo Pontes, você já esteve aqui como nosso convidado algumas vezes, é um homem altivo, educado, elegante, um ótimo cirurgião, e talvez um pouco altivo, que eu atribuiria mais a uma timidez, já que com os amigos ele é de total fraternidade. E ele operava todas as mulheres chiques do Rio de Janeiro, as de nariz empinado todas. Farid Hakimi, que vocês também já viram aqui, é um homem de inteligência soberba, mas um pouco fora do normal para os nossos normais. E ele operava todas as malucas, as artistas do Rio de Janeiro, bem com o perfil dele pessoal. E o último, o Nemer Chidid, ele era um cirurgião assim, muito simples no trajar, no ser, e tinha um volume imenso de cirurgias, e ele operava as pacientes que tinham o perfil dele, aquelas portuguesas, as libanesas, aquelas senhoras mais conservadoras, que eram mais ou menos o perfil dele. Então, cada um, na realidade, operava o seu perfil pessoal. E todos operavam bem, e a única realmente coisa em comum era muito trabalho. E com o Nemer, que já faleceu há muitos anos, eu tive um episódio particularmente interessante e que me impactou muito. Nós, durante o início, Cláudio, Gradel e eu, alugamos uma parte da Santa Bárbara e operávamos lá. E, com o tempo, nós compramos um terreno ali na Paulo Barreto e começamos a construção da nossa clínica. E ele sempre me perguntava e tal, como é que está indo? Eu falei, Nemer, agora nós paramos um pouco, o dinheiro acabou, vamos juntar um pouco mais de dinheiro para continuar a obra. Aí ele virou para mim, e quanto é que você acha que você precisa? Eu falei, eu acho que uns $100 mil é mais ou menos que a gente precisaria para tocar a obra até o final, o que falta. Mas vamos esperar e tal. Aí ele falou, no dia seguinte o Nemer me ligou, vem cá tomar um café comigo. Aí eu cheguei lá, ele falou, tinha uma caixa de sapato, literalmente em cima da mesa, e conversamos um pouco e falou, bom, termina aí sua obra, pega essa caixa e termina a sua obra. Então, tinham $100 mil dentro da caixa de sapato, em cima da mesa do Nemer, que é bem o tipo do Nemer, quem o conheceu. E assim eu terminei a obra, evidentemente, depois pagamos a ele. Então, na realidade, o que mais me impactou na minha vida foi a amizade, a fraternidade que eu tive dos colegas, além do professor Pitangui, com quem eu fiz minha formação. Talvez isso que tenha sido mais emocionante, impactante na minha vida. Muito obrigado. Obrigado, Zé Horácio. E o Rubinho, que apresente a sua temática. Muito obrigado, boa tarde. É, como sempre, uma honra falar à Academia Nacional de Medicina. E é uma oportunidade para agradecer novamente ao acadêmico Camargo pela maneira que nos faz pensar. E justamente pensar é um momento que eu gostaria de trazer para os senhores aqui. Eu era estudante ainda e tive a oportunidade de trabalhar com Nelson Mendes, um grande imunologista de São Paulo, e, de repente, eu saio do elevador, tem um enorme isopor na frente do elevador, escrito pense. Cada sala que a gente entrava estava escrito pense, pense, pense. E pense em português, em inglês e outras línguas. E a mensagem foi, vocês têm que pensar. Nunca se esqueçam da importância de pensar. Camargo nos faz pensar em programas assim. Fez pensar bastante. E pensar também me reflete a um outro momento importante da minha vida. Foi Walter Lezero, um grande professor de medicina preventiva, secretário de saúde do Estado de São Paulo. E eu, ainda estudante, fui a ele, era amigo de meu pai, pedindo para ele analisar um trabalho que eu tinha feito. Ele olhou rapidamente, em 2 minutos, falou, você vê o lugar errado, não é para mim. Como, professor? Eu faço preventivo, eu faço epidemiologia. Você foi para o departamento errado.
Como, professor? Você tem que levar isso no serviço de verificação de óbito. Tem que planejar, não adianta trazer para mim alguma coisa que já está acabada. Então, pensar e planejar. Puxa vida, como isso é importante. São duas imagens muito grandes que eu trago. E a terceira que eu queria comentar aqui é um exemplo péssimo que me marcou demais na vida. Década de 80, eu era diretor de uma sociedade internacional de cirurgia oftalmológica e tinha um dos papéis de visitar grandes serviços americanos. E uma vez na Califórnia, fui visitar uma pessoa. Quando eu entrei, ele me recebeu, etc., muito carinhoso. Falou, Rubens, você vai aprender hoje coisas muito importantes. Você vai aprender coisas para a sua vida profissional que vão nortear o teu sucesso. Eu falei, doctor, muito obrigado, que maravilha, bababá. Cada paciente que entra aqui tem um número. Nunca esqueça disso. Tem um ticket médio. Você tem que aprender a estabelecer uma quantia de dinheiro que cada paciente vai deixar no seu consultório. Meu ticket é, na época de 1980, $1.500. Todo mundo que entra aqui tem que deixar isso pelo menos de dinheiro, de uma maneira que eu não possa ser acusado de ser desleal. Use a sua inteligência e o seu conhecimento médico para isso. Aquele indivíduo, ele entra aqui, provavelmente ele tem indicação para uma cultura de cílios, porque ele deve ter uma blefarite. E aquele ali está na idade do glaucoma. Cada paciente deve ser pensado usando o teu conhecimento para fazer o ticket médio de $150, $1.500. Eu nunca esqueci daquilo. Terrível, né? Terrível. Tem um profissional de medicina que pensa assim. E por que me marcou, além daquele momento? Porque, infelizmente, eu vejo na nossa medicina ainda muito esse fantasma presente. Fantasma presente de professores, para os residentes são expostos a esse ambiente, fantasmas presentes em determinadas instituições de ensino. E essa ideia, então, do indivíduo que usa o conhecimento médico, usa a medicina para ganhar dinheiro, explorar dentro da medicina, me marcou para sempre. Não é apenas nos bons exemplos que deixam marcas importantes para a vida, mas isso me marcou. E eu trato de transmitir essa história toda vez que eu posso, porque faz parte daquilo que pior que a medicina pode ter e exercer. Muito obrigado. Obrigado, Rubinho. Excelente contribuição. A próxima apresentação estará a cargo do professor Arno von Reisdorf. O Arno está aí? Está, né? Tela plena. Ok, obrigado. Doutor, está doendo no mesmo lugar que doía antes da operação. Igualzinho. Essa foi a afirmação no paciente Arthur, cujo nome é fictício, ao acordar da anestesia depois de uma cirurgia de ressecção transuretral de próstata, por hiperplasia benigna, no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, em setembro de 1991. Arthur acordou e começou a reclamar da mesma dor que ele sentia antes, que tinha levado ele a essa cirurgia. Então, depois de uma avaliação clínica, foi solicitada uma tomografia contrastada do abdômen. O Dr. Luiz Pereira, que era um radiologista que estava trabalhando no CT scan nesse dia, identificou nós tínhamos uma ruptura contida no aneurisma de aorta abdominal para o reto peritônio e para a pelve. Eu não tenho, infelizmente, a imagem da parte pélvica, volta atrás, né? Da parte pélvica, mas esse aneurisma, o hematoma dele dirigia-se até a região pélvica, então mimetizando os sintomas de um problema prostático que levou à realização da cirurgia, mas que não resolveu nada. Então, nós tínhamos um paciente com esse aqui, né? Então, no mesmo dia, nós o preparamos e operamos ele. Na época, todo esse tratamento era feito pelo tratamento cirúrgico aberto. Fizemos a substituição da aorta infrarrenal e das artérias ilíacas aneurismáticas por uma prótese de dátum bifurcada. E como ele tinha uma artéria mesentérica inferior de grande calibre, ela também foi implantada na prótese de Dacron. Próximo. Posteriormente, quando o paciente se recuperou, eu soube que Arthur tinha dedicado a sua vida inteira ao turf. Jovem, fora jockey de sucesso, evoluindo como treinador de cavalos de corrida e, finalmente, como proprietário de animais de competição. Próximo. Meses depois,
Um belo dia fui surpreendido com um convite de Arthur para assistir o Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro, no Jockey Club, aqui no Rio. Ramirito, que era um produto seu, um cavalo, iria competir próximo e tinha grandes chances de vencer. Não foi para minha surpresa, mas o dia chegou e Ramirito foi o vencedor. Minha mulher estava junto, apostou R$1, volta atrás, nesse cavalo e ganhou bastante, porque o cavalo não era um dos favoritos, também não era um azarão. Próximo. Então, fui convidado a descer ao grid e receber o troféu, acompanhado do meu pai e meu filho caçula Eduardo, que estão visíveis aí. Eduardo, pequenininha criança, à minha esquerda. O paciente, agora pode ser identificado também, está exatamente na minha frente. E quem só aparece com metade do rosto atrás de uma senhora é meu pai. Mas fomos ao grid e recebemos, então, para receber o troféu. Aconteceu, então, próximo, um diálogo improvável. Próximo. Doutor Arno, eu quero lhe presentear com o meu bem mais precioso, o meu campeão. Ramirito certamente lhe trará grandes alegrias e lucros, pois sua trajetória de vencedor só começou. Bom, o que eu ia fazer com um cavalo de corrida com puro sangue inglês? Próximo. Eu não tinha a menor possibilidade. Ele aí prometeu de que cuidaria do meu cavalo, que iria treiná-lo e queria continuar. Eu não aceitei. Depois de muita argumentação de ambas as partes, finalmente recebi a estocada final. Próximo. Então, o troféu é seu. E eu tenho, próximo, até hoje, esse troféu lá em casa. O troféu, marcando minha passagem pelo Jockey Clube Brasileiro, ficou para sempre comigo. Ramirito venceu 2 corridas seguintes que competiu, e aí feriu-se no treinamento e não pôde correr mais. Sorte dele, seguiu sua carreira como fiel e feliz reprodutor em um Raras em Bagé, lá nos pagos do Dr. Camargo. Quanto a Arthur, ele enviuvou 2 vezes ainda e casou-se pela 2ª e 3ª vez, vindo a nos deixar com idade muito avançada. Em seus últimos dias de vida, nós compartilhamos o meu barbeiro, até hoje o meu barbeiro, Eleutério, que foi mensageiro do acompanhamento pós-operatório tardio. Essa história é bastante curiosa, interessante, mas mostra a grande variedade das emoções que a gente pode sentir como médico. Muito obrigado. Obrigado, Arno. Queria pedir ao Henrique, que está mais perto Eu estou ouvindo. de ser ouvido, Tá. para que ele faça a sua apresentação e seguiremos tentando com contato com São Paulo. Eu estava ouvindo perfeitamente. Eu também. Acho que nós nos comunicamos, o nosso som funciona, mas na academia não. Bom, posso começar, Camargo? Alô? Posso? Bom, senhora presidente Eliette Busquelar, os membros da mesa, os organizadores Camargo e Maurício, confrades e confreiras, meus senhores, eu vou falar sobre alguma coisa, sobre momentos que impactaram minha carreira profissional. A carreira profissional da gente, é uma pirâmide que a gente constrói. E você constrói, você tem que trabalhar muito, tem que puxar muita pedra. E, de modo geral, você precisa de muita gente para te ajudar nesse puxar de pedras. Já que tem... A primeira coisa para você começar a puxar pedra, você tem que ter uma boa formação e escolher os bons lugares. Eu fui da Faculdade Nacional de Medicina e eu estudei na Universidade de Illinois, aqui no Cook County de Chicago. Uma coisa assim, que é muito importante é a gente ter um médico que a gente acha que é aquele médico que você quer ser no futuro. E a minha lista, eu incluo o Dr. Denton Cooley, lá de Houston, o professor Norman Chamberlain, de Stanford, e a professora Dib Jatene. E uma outra coisa que foi muito importante, impactou a minha vida, a minha formação profissional, foram os meus mentores. Esses foram os meus grandes mentores. O professor Mariano de Andrade, que me ensinou a técnica cirúrgica aprimorada, o
professor Langston, que me ensinou cirurgia pulmonar e principalmente me ensinou como ser um chefe de serviço, e o professor Dudley Johnson, que me ensinou cirurgia de coronária e, sobretudo, me ensinou o rigor científico de tudo que eu fizesse. Então, essa pirâmide ela vai ser construída assim, a partir desse trabalho. Aí você vai fazer muita coisa, vai pertencer à sociedade, vai publicar livro, vai publicar trabalho, e é sempre mais uma pedrinha que vai chegando até o seu final. E você precisa de muita gente para te ajudar. Uma coisa que o Orlando falava, que eu acho que é muito importante, é que o primeiro requisito para se ser um bom cirurgião é querer ser um bom cirurgião. Esse requisito eu acho que é aplicar para tudo. Você quer ser professor titular? Eu quero ser professor titular. Você quer ser da Academia Nacional de Medicina? A primeira coisa é que eu quero ser da Academia Nacional de Medicina. Eu acho que essas são as coisas que impactam a nossa vida. Como diria o Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a gente tem que saber fazer a nossa hora e não esperar acontecer. E eu vou contar aqui duas histórias pequenas, rápidas. A primeira delas é que eu tinha feito a minha formação nos Estados Unidos, tinha voltado para o Brasil, comecei a trabalhar aqui, e aí um dia eu recebo, agora não me lembro mais se era telefone, com certeza não era e-mail nessa época, mas se era telefone ou carta, de um cirurgião português que trabalhava comigo. E ele me dizia assim, eu estou trabalhando agora aqui, eu estou fazendo um fellow com o doutor Christian Cabrol no Hospital La Pitié, Salpêtrière, em Paris, e tem uma vaga aberta, eu sugeri seu nome e ele aceitou. Então, você pode vir para Paris para fazer o fellowship. Eu fiquei tentado, e aí, nesse dia, eu fui visitar o doutor Paulo Niemeyer, pai. Quando eu vim para o Brasil, o doutor Langes me fez a seguinte recomendação: você vai ter que visitar 3 cirurgiões, doutor Adib Jatene, doutor Fernando Paulino e doutor Paulo Niemeyer. E eu visitei os 3, e foi assim, foram visitas ótimas. A doutor Adib, eu fiquei 3 meses lá em São Paulo, mas uma visita excelente com o professor Fernando Paulino. E o professor Paulo Niemeyer, ele me falou um negócio, rapaz, que calou muito na minha alma. Porque ele dizia assim, o seguinte, tem cirurgiões que passam a vida inteira treinando, e eles vão sempre falar da experiência de outros, eles não vão falar da experiência dele. E tem cirurgiões que contam a experiência dele. Você está treinado, você já passou 3 anos treinando cirurgia cardíaca, agora está na hora de você construir a sua experiência. Aquilo foi tão importante, que eu senti que era real. Eu, nos Estados Unidos, eu tinha tratado com um residente, o Dr. Chaudhry, que tinha feito 4 residências. Ele operava como cada um dos cirurgiões que ele viu antes. Ele não tinha a experiência dele. Então, a experiência dele foi muito importante. E, com isso, Paris não fui para Paris e fiquei aqui fazendo a minha experiência com as dificuldades. Outro fato que marcou muito minha vida foi que eu tinha chegado aqui e estava com as dificuldades habituais de todo mundo que volta dos Estados Unidos, ou de um lugar que tem mais facilidades. E aí eu comecei a escrever de volta para ir embora para os Estados Unidos. E aí, realmente, de repente, eu recebi uma proposta excelente, que era trabalhar num grupo de gente que eu conhecia, com salário altíssimo, operando 1 a 2 doentes por dia. Então, era algo que eu queria. Mas aí aconteceu um desastre na minha vida. Meu irmão Ricardo, que na época tinha 27 anos, ele morreu num acidente de aviação. E eu me lembro que, saindo do cemitério, meu pai e minha mãe na frente, abraçados, velhos, extremamente velhos, embora tivesse apenas 60 e poucos anos, tristes de dar dó, desesperançados, e aí eu enterrei os Estados Unidos junto com meu irmão. Então é importante, eu acho que a vida da gente ela vai ocorrendo, mas você toma muita decisão quando as coisas vão acontecendo. E essas decisões elas não podem ser só médicas, elas têm que ser também pessoais, familiares e sociais. Muito obrigado. Pode tirar isso aqui? Esgotados os apresentadores presenciais, Eles não escutam você fora. o Alexandre Siciliano está presente. Podemos antecipar, então, uma sessão uma apresentação da noite. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Eliette Busquelat, querido professor Camargo, demais membros da mesa, queridos confrades e confreiras, ouvintes da plateia e
senhoras e senhores conectados virtualmente. Boa tarde a todos. Uma honra, professor. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor e o professor Maurício Magalhães me dão de estar aqui essa tarde para contar algum fato que tenha marcado a minha carreira. No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de realizar parte da minha formação na Cleveland Clinic, uma das instituições mais respeitadas do mundo na área cardiovascular. Lá, eu fui treinado por pessoas brilhantes, entre eles, o renomado professor Bruce Lytle, cuja postura firme e comprometida com a excelência moldou não apenas a forma como eu vejo a cirurgia cardíaca, mas também como compreendo liderança e maturidade profissional. Curiosamente, naquele ambiente de excelência, ganhei o apelido que me acompanharia até os dias de hoje, Sweetness. O contraste entre o ritmo acelerado da rotina e a delicadeza com que eu procurava tratar colegas, staff e pacientes chamava atenção. A forma como escutava, o cuidado com as palavras, a empatia quase intuitiva, tudo isso me rendeu esse nome carinhoso. Na época, eu não sabia o quanto essa doçura seria posta à prova. Em uma das primeiras cirurgias em que atuei como primeiro cirurgião, um procedimento de revascularização do miocárdio, recebi do Dr. Lytle a responsabilidade de liderar a equipe. Conduzi cada passo com atenção minuciosa, consciente da complexidade do procedimento e da responsabilidade que carregava. Tudo transcorreu bem do ponto de vista técnico, até que chegou o momento de desconectar o paciente da circulação extracorpórea. Foi aí que, ao invés de emitir um comando direto e seguro, eu hesitei. Minha fala saiu dúbia, com pouca convicção. Foi o suficiente para que o Dr. Lytle de imediato assumisse o comando e me dissesse com firmeza: sua ordem precisa ser imperativa. Diga, saia de cirurgia extracorpórea agora. A repreensão foi pública, objetiva e incisiva. Naquele momento, senti um misto de vergonha, frustração e humildade. Mas, com o tempo, eu percebi que aquela cena havia sido um presente, não pela dureza, mas pelo significado. O que ele me mostrou, com poucas palavras, é que ser líder em um centro cirúrgico não é apenas ter um domínio técnico. É também, e sobretudo, saber tomar decisões com clareza, comunicar-se com segurança e inspirar confiança na equipe. Esse episódio se tornou um divisor de águas. De lá em diante, comecei a trabalhar não apenas minhas habilidades técnicas, mas também minha presença, a forma de me posicionar e de como conduzir os outros. A doçura permaneceu, mas foi se somando à firmeza. Compreendi que na medicina, especialmente em situações críticas, a empatia precisa caminhar junto com a assertividade. Quando retornei ao Brasil, essa equação ganhou contornos ainda mais complexos. No novo ambiente, o sweetness de antes passou a ser percebido como uma suavidade excessiva. E, ao mesmo tempo, a firmeza recém-construída nos Estados Unidos, mais direta, mais incisiva, passou a ser confundida, em alguns momentos, com dureza desnecessária. Por imaturidade e incapacidade da época, segui à risca as últimas recomendações do Dr. Lytle. Alexandre, um homem sem inimigos é possuidor de algum desvio. Trate de arrumar os seus. Nascia ali um novo personagem, o potro selvagem. Um médico jovem, impetuoso, decidido, que carregava as rédeas da liderança com energia, mas ainda precisava aprender a dosar a força do galope. Aqui, eu aproveito a oportunidade para publicamente me desculpar aos que traí a confiança ou aqueles que atingi de alguma forma não construtiva, nesse período de autoafirmação, ignorância e transformação. Inimigos? Acho que eu cativei mais do que eu precisava. A adaptação foi um processo gradual. Tive que reaprender a escutar, a suavizar a linguagem sem perder a autoridade, a me mostrar vulnerável em algumas situações sem abrir mão da responsabilidade que a liderança médica de elevada performance exige.
entendi que, no nosso contexto, a construção de pontes é tão importante quanto a execução de uma técnica perfeita. Um médico não opera corações apenas com bisturis e pinças. Ele opera também com palavras, olhares, gestos e presença. Hoje, ao olhar para trás, vejo com gratidão tudo que aprendi naquele ambiente de excelência. Dr. Lyro foi mais que um mentor técnico, foi um espelho de liderança. Com ele aprendi que doçura e firmeza não se anulam. Pelo contrário, quando coexistem, tornam-se alicerces de um cuidado verdadeiramente humano, íntegro e transformador. O que começou com a doçura do sweetness passou pela energia bruta do podre selvagem e hoje se traduz em equilíbrio, aquele que só o tempo, os tropeços e os encontros significativos são capazes de ensinar. Mas, afinal, um líder deve ser amado ou temido? Deixo aqui uma reflexão com a metáfora do reino animal, que hoje eu me considero um puro sangue lusitano. Muito obrigado. Obrigado, Siciliano. Excelente apresentação. Muito obrigado. A palavra é sua, minha presidente. Por causa do problema do som, nós vamos adiantar o café e tentar resolver o problema do som. Então, vamos ao nosso chá acadêmico. Muito obrigada.